mês que fala bastante conosco, um mês onde nós temos aí algumas datas, entre aspas, comemorativas, datas onde o mundo festeja, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essas datas hoje. Então, se você está anotando, o tema da mensagem de hoje é Halloween versus a Reforma Protestante. Isso tem alguma coisa em comum? Isso tem alguma coisa a ver? E aí a gente vai passear aí pelo nosso calendário do final de outubro, início de novembro, para a gente entender algumas coisas. Nós vamos focar principalmente na Reforma Protestante e no Halloween, além de termos aí outras datas, no dia 1º de novembro é comemorado pela Igreja Católica o Dia de Todos os Santos. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E dia 2 de novembro é comemorado o Dia dos Fiéis Defuntos, ou Dia de Finados. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o Halloween, essa data, entre aspas, comemorativa aí pelo mundo. Não é uma data comemorada por nós cristãos, mas é uma data festejada por muitas pessoas ao redor do mundo, infelizmente alguns cristãos também. Mas a gente precisa entender melhor o que é isso, né? Por que nós, como seguidores de Jesus, não devemos participar dessa festividade? Essa festividade começou lá na Irlanda, na Escócia e no noroeste da França, onde hoje estão localizados esses países. E é uma data que começou há muito tempo atrás, né? Há mais ou menos 1.300 anos antes do nascimento de Jesus. Então é uma festividade muito mais antiga do que a maioria das pessoas imagina. E até hoje ela é comemorada aí pelo mundo. Começou com o povo celta, e eles comemoravam essa data há 1.300 anos antes de Cristo. Então é muito tempo, né? Uma coisa muito antiga. Nessa época, os celtas, eles faziam essa festa no mês de outubro, no dia 31 de outubro, que era a passagem, a entrada do outono. Então era quando eles começavam a festejar a chegada do outono, porque antes desse período eles passavam por um frio muito intenso. Então quando o outono chegava, eles festejavam. E eles faziam essa comemoração da chegada do outono junto com as comemorações do Samhain. O que é isso? O Samhain, ele é o Senhor dos Mortos, e ele é cultuado até hoje, tá? Nessa região, e por algumas pessoas, por alguns povos, infelizmente. Eles acreditavam que no dia 31 de outubro, no dia desse Senhor dos Mortos, o portal, algumas literaturas falam de portal, outras literaturas falam de véu. Eles acreditavam que existia um véu, um portal que separava o mundo dos mortos do mundo dos vivos. E nesse dia 31 de outubro, esse portal ele se abria, ou o véu se abria, e os espíritos das pessoas mortas, elas entravam no mundo dos vivos. E elas iam atormentar as pessoas que estavam vivas. Por isso, as pessoas elas colocavam oferendas, as comidas que os mortos gostavam daquela casa, deixavam do lado de fora, para que esses espíritos desses mortos fossem agradados e não atormentassem as famílias. Daí vem também, desde essa época, as fantasias, essas fantasias horripilantes, horrendas, porque as pessoas acreditavam que, se fantasiando dessa maneira, se vestindo de bruxa, de espantalho, de monstro, eles iam assustar esses espíritos desses mortos que estavam tentando entrar na casa delas. Por que é importante a gente saber disso? Para que hoje a gente veja essa data comemorativa com os olhos da sua origem. Isso tem uma origem, né? E não é uma origem legal para a gente, né, que segue Jesus.
Então é importante porque muitas vezes a gente pensa assim, principalmente nós que temos filhos, os avós, os tios, mas não tem nada a ver o meu filho se fantasiar de alguma coisa, de fantasma, de caveira, as meninas de bruxa. Tem, irmãos, tem a ver sim, porque é uma festa de uma origem muito macabra, tá? Ela também é conhecida como festa das bruxas. E aqui eu trouxe essa menininha linda aqui, fantasiada de bruxinha, como a gente vê muito nessa época do ano, por aí, pelo mundo todo, né? Pelas pessoas que normalizam a festa do Halloween. E muitas vezes a gente vê pessoas que se dizem seguidores de Jesus fazendo isso com as suas crianças. Por quê? Porque não sabem, não têm conhecimento muitas vezes, né, da origem disso, não tem conhecimento do que é uma bruxa. Vamos ler ali, a definição de uma bruxa. Bruxa é uma mulher a quem se atribuem capacidades sobrenaturais de origem demoníaca. Essa é a definição do dicionário, tá, gente? Não é minha, não. Que supostamente lhe permitem prever o futuro, causar malefícios, produzir encantamentos e etc. Como que um cristão, um seguidor de Jesus de verdade, em sã consciência, permite que a sua filha seja exposta a isso? Então a única resposta que eu encontro é por falta de conhecimento. Por isso que a gente resolveu fazer esse estudo aqui e trazer essas informações, né, para os irmãos. Eu aprendi muito com esse estudo também. Esse rapaz, não sei se alguém já viu ele pela internet, ele é um ex-satanista muito famoso, né? Qualquer Google que vocês derem aí para pegar testemunho de ex-bruxas, ex-bruxos, ex-satanistas, vocês vão encontrar muito conteúdo na internet, tá? Tem ele, por exemplo, ele se converteu ao cristianismo, no catolicismo, ele é católico, né? Ele é um colombiano e ele passou algum tempo dentro do satanismo. E olha o que ele fala, isso é um relato dele, tá? Lembro-me que em uma das noites de Halloween, eu presenciei o sacrifício de uma criança. Causou uma imensa pena ver como o sacerdote negro, que é o chefe lá da festa, pendurou a criança, abriu-a com uma adaga, tirou-lhe o coração e comeu. Então, como esses relatos, não vim aqui para assustar ninguém, vim aqui para a gente poder descortinar o que está embaçado muitas vezes aos nossos olhos. Como esse relato, a gente tem muitos outros, tá? É só vocês darem uma pesquisadinha. Eu não vou me aprofundar, porque é uma coisa bem macabra, mas não só crianças são sacrificadas como animais, mulheres engravidam lá pelo mês de fevereiro, março, para que quando chega no dia 31 de outubro, nesses rituais de Halloween, as barrigas são abertas e os bebês são sacrificados. Eles têm essa data do dia 31 de outubro, para os satanistas, é como se fosse o nosso 25 de dezembro. Vocês conseguem ter uma noção do que é isso? Então, assim, é muito mais profundo do que a gente imagina. E aí eu trouxe alguns versículos, todos esses versículos aqui, e existem muitos outros, que a Bíblia nos exorta, nos mostra, nos ensina, né, o porquê que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Lá em Isaías 5:20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. É o que a gente mais vê hoje, a inversão de valores. Muitas pessoas achando que tudo é normal, que tudo pode, que não tem problema, que não tem nada a ver, que é só uma brincadeira. 1 Tessalonicenses 5, versos 21 e 22 diz assim: examinai tudo. Olha o que Paulo está ensinando para a gente. Examinai tudo, retém o que é bom, e abstende-vos de toda aparência do mal. Examine tudo que chega para você. A gente deve examinar tudo que chega para a gente, principalmente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. A gente examina, a gente filtra, e se tiver
aparência do mal. Aqui ele não está falando se você tiver certeza que é do mal. Se tiver uma aparência do mal, se afaste. Por que a gente não segue, né? E aí, todos esses outros versículos, eles falam também para a gente a respeito dessas coisas tão macabras, para a gente se afastar de todo o mal. No dia 1º de novembro é festejado pela Igreja Católica o Dia de Todos os Santos. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, eles já começaram a divulgar essa semana a festa fantasia das igrejas católicas para as crianças e para os adolescentes, né, contra o Halloween. Então a Igreja Católica faz uma campanha contra o Halloween, mas em contrapartida as crianças elas vão fantasiadas, cada uma com o seu santo preferido, para celebrar o Dia de Todos os Santos. E no dia 2/11, a Igreja Católica também celebra o Dia dos Fiéis Defuntos. Desse nome é muito feio, gente. Dia dos Fiéis Defuntos, eu acho, pelo menos. Chamado, conhecido pela gente como Dia dos Finados, né? Porque eles acreditam que nós que estamos vivos podemos fazer alguma coisa por aqueles que já morreram. Por isso que a gente vê tanta vela acesa, muitas flores, muitas orações de pessoas pedindo perdão pelas coisas que o morto, o defunto, o finado fez, na tentativa de que, aonde quer que o espírito dessa pessoa esteja, ele seja perdoado e sofra menos. Essa é o fundamento do Dia de Finados. Abram a Bíblia de vocês lá em Hebreus 9:27, por favor. Hebreus 9:27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se nós cremos na palavra de Deus, e se a gente segue a Bíblia, como que a gente vai acreditar que quando a gente morre, ou um parente amado nosso morre, ele não vai ser julgado, ele vai para um outro lugar, ficar sofrendo, pagando pelos seus pecados, como a Igreja Católica chama de purgatório, né? Não tem isso na Bíblia, isso não existe relato bíblico sobre isso. Daí que vem o Dia dos Finados. E no dia 31 de outubro também é comemorado, e aí sim deveria ser muito mais comemorado do que é hoje, muito mais lembrado, uma data muito mais celebrada do que é hoje, a Reforma Protestante. Mas infelizmente a grande maioria da gente só se lembra do Halloween, até porque a mídia bate muito em cima disso, né? Ninguém divulga a Reforma Protestante, a gente não vê nada sobre isso, a gente vê poucas pessoas celebrando e relembrando e fazendo questão de colocar esses ensinamentos dentro das suas casas, para os seus filhos, sobre o que foi a Reforma Protestante, sobre quem foi Lutero. Mas nós, como seguidores de Jesus, a gente precisa começar a deixar não vou dizer nem comemoração, porque acredito que a maioria das pessoas aqui não comemoram o Halloween, né? Mas começarmos a lembrar, a colocar esse conhecimento na cabecinha dos nossos filhos, das nossas crianças e adolescentes, sobre o que foi a Reforma Protestante, qual a importância dela para a nossa vida. Muita gente sabe muito mais sobre o Halloween do que sobre a Reforma, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A Reforma Protestante nada mais foi do que um movimento religioso que era um monge agostiniano. Quem lembra o nome dele? Já falei já. Martim Lutero, isso aí. Martim Lutero, ele era um monge católico da ordem agostiniana. Ele seguia os ensinamentos de Santo Agostinho, por isso esse nome. E ele nasceu em 1483 e morreu em 1586. E o que a Reforma trouxe, né? O que foi a Reforma Protestante? Foi uma revolta, né? Uma ira santa que Martim Lutero teve,
que resultou na criação de um braço do cristianismo chamado de protestantismo. Por isso que nós, a grande maioria de nós, dizemos que nós somos protestantes. Esse nome vem da Reforma Protestante. Um nome usado coletivamente para se referir a diversos grupos religiosos que se separaram da Igreja Católica Romana devido a diferenças na doutrina. Então, da Reforma Protestante saíram os batistas, os metodistas, os quadrangulares e as assembleias, todos esses braços do protestantismo. E como que aconteceu essa reforma? Em 1511, Martinho Lutero ele morava lá na Alemanha, na cidade de Wittenberg. E lá no mosteiro dele, ele recebeu uma ordem que ele teria que ir a Roma, resolver algumas questões sobre a ordem lá dos agostinianos. E aí ele e um outro monge saíram da Alemanha e foram caminhando até Roma. Quando eles chegaram em Roma, em 1511, foi que Martinho Lutero começou a perceber que as coisas que ele aprendia no mosteiro, né, que ele recebia de ordem do Papa dentro do catolicismo, elas não aconteciam, né, da maneira que ele imaginava que as coisas deveriam acontecer. Então é como se fosse a expectativa versus a realidade. Ele tinha uma expectativa muito grande, né? Alguns historiadores relatam isso, que ele tinha uma expectativa muito grande de chegar em Roma, de conhecer os cardeais, o Papa, né? Todos aqueles grandes homens da Igreja Católica, de conhecer a cidade. E chegando lá, ele teve a oportunidade de conhecer, mas ele viu como que as coisas funcionavam. E as atitudes que eles tinham ia contra as coisas que eles pregavam. E aí ele viu aquelas imagens sendo veneradas, os lugares sagrados ou as indulgências para diminuir a pena do purgatório. Ele viu que tudo isso pareciam tentativas fracassadas da Igreja Católica Romana de alcançar comunhão com Deus. Ele via que o que era feito não levava o povo a ter paz, a ter comunhão com Deus. Ele não via isso na prática. E Philipp Schaff, que é um historiador alemão lá dos anos de 1800, olha o que ele relata. Ele relatou que ao invés de encontrar a confirmação da fé na Cidade Santa, algo que reforçasse a sua crença, Lutero entendeu Roma como a revivência da antiga Babilônia, a grande meretriz dos textos bíblicos proféticos. Então ele achou que ele ia chegar lá e ia encontrar uma situação diferente da que ele realmente encontrou. Então ele comparava Roma com a grande Babilônia. Tem uma frase, né? Lutero tem várias frases famosas que norteiam, né, deveriam nortear a nossa vida. Ele diz assim, é muito melhor a gente ser dividido pela verdade do que nós sermos unidos pelo erro. E quando ele voltou de Roma para a Alemanha, ele estava bastante indignado com aquilo que ele viu, e ele começou ainda mais a estudar a Bíblia. Então ele foi para a Bíblia e os historiadores relatam que o estudo bíblico dele aumentou ainda mais. Ele tinha mais fome pelas coisas, pela Bíblia, no sentido de encontrar soluções, encontrar respostas. Por que eles agiam daquele jeito, pregavam aquelas coisas, sendo que a Bíblia estava dizendo uma outra coisa diferente? E aí ele começou a estudar muito mais a Bíblia e ele chegou no verso de Romanos 1,17, que é o justo viverá pela fé. E esse verso saltou aos olhos de Lutero. Quando a gente diz que o Espírito vivifica a palavra, nesse momento ele teve uma revelação do Espírito Santo. E esse versículo, ele serviu de base para Martinho Lutero escrever todas as teses dele que foram contra a Igreja Católica Romana. Então, quando ele entendeu esse versículo de verdade, na sua essência, de que o justo ele vive exclusivamente pela fé em Jesus Cristo,
Isso abriu, descortinou os olhos dele. E aí ele escreveu as 95 teses que foram pregadas na porta da igreja que ele pastoreava, que ele era monge lá na Alemanha, e que deram início à reforma protestante. Ele pregou na porta da igreja. Naquela época, as portas das igrejas eram como se fosse o jornal da época. Todos os assuntos importantes as pessoas pregavam na porta das igrejas. 1500, né, gente? 1517, não tinha jornal. Acho que a impressora tinha acabado de ser fabricada, de ser inventada. Então, tudo que era importante ia para a porta da igreja, as pessoas passavam ali, e se tivesse alguma coisa pregada, é porque era alguma coisa importante. Isso fez com que essa notícia, essas 95 teses que ele escreveu, que iam contra a Igreja Católica Romana, a doutrina, né, os ensinos doutrinários do catolicismo, se espalhasse rapidamente pela Alemanha, e daí já foi se espalhando para outros países, até atingir todo mundo. E ele falava nessas 95 teses, principalmente contra as indulgências, né, que eram o que o Papa e o tesoureiro da Igreja Católica na época utilizava para arrecadar mais dinheiro. As pessoas pagavam para que a Igreja Católica perdoasse, né, através da Igreja Católica, Deus perdoasse os pecados das pessoas. E assim elas não tinham a sua fé em Jesus. Elas tinham a sua fé muito mais na própria Igreja Católica do que em Jesus Cristo. Ele contestava o poder da Igreja como mediador entre os fiéis e Deus. E ele assegurava que todo fiel arrependido era remido de seus pecados através da fé em Jesus Cristo. Então, Lutero, ele foi um homem muito corajoso, porque ele mostrou para o mundo que quando você estuda a Bíblia, quando você deixa o Espírito Santo falar ao seu coração através da leitura bíblica, a gente entende que a gente não precisa de mediador entre Deus e os homens, que a gente precisa de fé em Jesus. E foi isso que ele pregou, principalmente. A venda de indulgências, né? As pessoas iam até o Papa ou até o tesoureiro do Papa para, através de dinheiro, comprarem o perdão dos seus pecados, e assim a Igreja Católica foi enriquecendo. E então Lutero ele foi julgado por conta disso. A Igreja Católica não deixou isso passar batido, e quando ele foi julgado perante o rei da época, né? E eu trouxe algumas falas aqui dele, e no julgamento dele ele disse assim: pela misericórdia de Deus eu peço a vossa majestade imperial e aos vossos ilustres senhores, ou a qualquer um que tenha representatividade, que testifiquem e refutem os meus erros, contradizendo-os com o Antigo e o Novo Testamentos. Lutero disse para eles que se ele tivesse errado, as pessoas podiam falar com ele e provar para ele na Bíblia que ele aceitaria e que ele mesmo atiraria os escritos dele na fogueira. Mas o advogado do império, ele respondeu o seguinte: a tua resposta não vem ao caso, ou seja, não interessa para a gente o que você pensa. Não deverá haver questionamento das coisas que os concílios da igreja já tenham condenado. Então os concílios da igreja já decidiram que as coisas não são assim como você está pregando, como você pensa que é, como você leu na sua Bíblia que é. Então para eles não interessava o Antigo nem o Novo Testamento. Dá-nos uma resposta clara a esta questão: você está preparado para se retratar ou não? E aí Lutero respondeu: Vossa Majestade, vocês exigem uma resposta simples, e aqui está ela, clara e direta. A não ser que pelas Escrituras eu esteja convicto do erro, ou seja, a não ser que na Bíblia eu encontre o meu erro, que eu estou errado, e que a minha consciência esteja cativa pela palavra de Deus, eu não posso e eu não vou me retratar por nada, pois fazer isso contra a nossa consciência não é seguro e nem é uma opção para a gente. A esse respeito eu tomo a minha firme posição: eu não posso fazer de outra forma. E com isso Lutero foi condenado, né? E a condenação dele foi a excomunhão. Então o Papa excomungou Lutero.
E depois, né, com o decorrer da Reforma Protestante, surgiram as 5 solas, que são as 5 frases que resumem, né, basicamente as 95 solas, as 95 teses de Lutero, que é sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo Gloria. Rapidamente, já caminhando para o final, a gente vai falar de cada uma delas. A palavra sola é uma palavra em latim e ela significa somente ou sozinho. Então, nós protestantes, a gente compactua do pensamento que somente a Escritura, somente a Bíblia é a palavra do Senhor. A gente deve seguir somente a Bíblia, que é uma palavra infalível. Sola fide, somente a fé, somente a nossa fé em Jesus Cristo é capaz de nos trazer a salvação, de nos levar até a salvação. Solus Christus, somente Jesus Cristo pode nos salvar, né? Não existe outro, a gente não deve render glória ao outro, a gente não deve colocar outro como mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Sola gratia, que é somente a graça de Deus é capaz de perdoar os nossos pecados, de nos orientar, de nos direcionar. E sola Deo Gloria, somente a Deus a glória. Como algumas pessoas comemoram aí o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, e eles acabam dividindo a glória de Deus com outras pessoas que eles canonizam e têm como santos. Nós não, porque a Escritura diz pra gente que a glória de Deus ela não deve ser dividida. Só a Deus a gente deve render glória. Então essas são as 5 solas da Reforma Protestante. Eu quis trazer pra gente um pouquinho dessa realidade que nós, como seguidores de Jesus, não relembramos na maioria das vezes, não comemoramos, não conhecemos a história, e a gente fica com essa reflexão: qual comemoração que merece destaque na nossa vida? O dia 31/10, quando ele chegar esse ano, nós vamos lembrar dele pelo Halloween, pelas bruxinhas, pelas abóboras, pelos morcegos, pelos gatinhos pretos, ou nós vamos lembrar dele e mostrar aos nossos filhos a importância da Reforma Protestante? Quem foi Martinho Lutero? Então que fica essa reflexão para todos os irmãos. Amém?